Olá, pessoal. Então, estamos aqui por uma aula que é mais uma revisão sobre o material que eu já disponibilizei para vocês nas nossas plataformas, sobre Thomas Hobbes, em específico a parte que cabe ao contrato social. Thomas Hobbes, que é um dos filósofos contratualistas que nós estamos estudando, tá? Então, de início, nós precisamos situar o Thomas Hobbes e o seu contratualismo, aonde ele surge, tá? Então, Hobbes nasce em 1588, morre em 1679. Ele foi um matemático, ele foi teórico, político e filósofo. Ele é conhecido como um daqueles principais contratualistas, junto com Rousseau, com Locke, né? Ele desenvolveu uma organização da sociedade em forma de Estado, a partir da ideia do contrato social, que é o que a gente vai ver, tá? Hobbes teve uma formação acadêmica rica, teve ensinamentos em latim e grego, ou seja, ele teve contato com os filósofos da antiguidade, com os textos desses filósofos, né? E mesmo ele sendo britânico, ele foi secretário do Francis Bacon, que é aquele filósofo moderno, filósofo empirista, tá? E com esse contato, ele sendo secretário do Francis Bacon, ele entrou em contato com a filosofia de um modo mais direto, tá? E assim ele conheceu as obras de Aristóteles, Descartes e do Galileu, que foi muito importante para ele criar a sua teoria filosófica, tá? Então, na época do Thomas Hobbes, existia muita guerra civil, né, entre os parlamentares e os absolutistas na Inglaterra. Era um período da história que a gente pode dizer que é um período violento, né? É nesse período que acontece, por exemplo, a decapitação do rei Carlos I da Inglaterra, tá? Então, eram muitas desavenças, muita violência estava imperando naquele momento da história. E o Hobbes está dentro desse momento, né, histórico. Então, o pessoal, a população em si discutia, brigava e não sabia o que era melhor. Se o melhor era a monarquia ou parlamentarismo. E isso era motivo de guerra, de confronto, né? E aí, de repente, estava o monarca lá e os parlamentaristas não gostavam, eles queriam lá e tiravam, guerreavam, faziam tudo, tá? E o do oposto também. Então, era um estado de guerra, praticamente, né? O que que acontece? Para o Hobbes, isso vem de uma vontade natural que o ser humano tem de competir. O ser humano possui essa vontade de competir na sua essência. Isso é natural para o ser humano, a competitividade, tá? E então, a partir disso, se o ser humano tem essa competitividade tão forte nele, o ser humano se transforma o lobo do próprio homem, tá? O homem é o lobo do próprio homem. Então, a visão do Hobbes é de que o ser humano é mal por natureza. Mas o que significa dizer que o ser humano é mal por natureza? Significa dizer que há um estado inicial, um estado de natureza, tá? Então, como que é esse estado de natureza? Esse estado inicial do ser humano? É o momento onde o ser humano ele é mal, tá? E o ser humano, por que, que ele é mal, né? Por que, que surge isso? Não é uma vontade, não é a pessoa decidiu, segundo Hobbes, não é que a pessoa quis agir por maldade, mas é que é da sua natureza competir, entendeu? Então, isso faz com que o ser humano seja mau. Além do mais, o Hobbes vai dizer que o ser humano ele é igual. Todos os homens e mulheres do mundo, eles são iguais por natureza. Todos são iguais. Mas o critério de considerar as pessoas iguais para o Hobbes é muito interessante. Ele diz que os seres humanos eles são iguais porque todos têm a capacidade de matar uns aos outros. E aí haveria alguém que diria: ah, mas isso não é assim, porque pode acontecer de que uma pessoa seja muito poderosa, cheia de seguranças
e então é óbvio que nunca vão matar essa pessoa. Não, não é isso. O Hobbes vai dizer, olha, a astúcia pode superar o tamanho ou a força da outra pessoa, tá? Inclusive, o Hobbes usa aqui o exemplo de Davi contra Golias, né? Então, Davi pequeno, fraco, e Golias um monstro forte. E aí, o que acontece? Davi vai e vence Golias. Isso significa o quê? Que a astúcia, ela supera, sim. Pode se planejar e organizar de um jeito que o mais fraco ainda assim vença o mais forte. E por esse é o motivo pelo qual o Hobbes diz que todo ser humano ele é igual, tá? Porque eles têm forças iguais, tá? Se não tem força física, ele tem a astúcia que pode vencer a força física em algum momento, tá? Então, a visão no estado de natureza, estado de natureza é onde não há interferência, né? Nenhuma social, né? Por natureza, natureza do ser humano. Então, o ser humano ele é perverso e egoísta, capaz de coisas terríveis para poder ter o melhor para si. E isso vem, obviamente, da análise que o Hobbes faz da história, de como ele se encontra ali, né? O Hobbes, ele olha para a sua sociedade e ele vê, olha, as pessoas estão aí se enfrentando. E por quê? Porque são egoístas, porque querem impor o seu modo de vida, o seu jeito, né, para os outros. Então, por causa disso, o ser humano, ele é terrível, ele é capaz de coisas horríveis para se impor a sua vontade, impor o que é melhor para si. E então o ser humano está em um constante estado de guerra de todos contra todos. O estado de natureza para o Hobbes é quando as pessoas estão se enfrentando sempre. Não existe paz. Não existe paz aqui no estado de natureza. Do Hobbes, né? Do Hobbes. Os outros contratualistas vão pensar um pouco diferente. Tá? E aí, já que não tem a paz e as pessoas estão se matando, né? Como superar a violência e viver em sociedade? É possível ou não? E aí o Hobbes diz, não, é possível, né? É possível. Mas o Hobbes faz algumas pontuações nisso. Primeiro, o Hobbes ele é crítico do Aristóteles. Nós já vimos toda a questão da ética das virtudes e da parte social do Aristóteles, que o Aristóteles vai dizer que o ser humano é um ser sociável por natureza. Ou seja, o ser humano é inclinado a viver em sociedade. E aí o Hobbes vai dizer, mas espera aí, que história é essa que o ser humano é sociável por natureza? Eu olho aqui na sociedade e não vejo isso. Por quê? Porque o ser humano que o Hobbes vê não é cooperativo com os outros. Ele só pensa em si. Só quer garantir o seu. E aí ele diz, olha, a teoria do Aristóteles, me perdoe, mas não tem validade. Porque o ser humano não é sociável por natureza. Ele é egoísta por natureza. Né? E a partir disso, para a gente superar então essa violência e viver em sociedade, só que eu abra mão do estado de natureza. A partir do quê? Do contrato social. Então, o que acontece no contrato social? Eu reconheço que eu não vou conseguir viver assim, porque eu vou ficar sempre com medo, e o Hobbes aqui vai dizer que o ser humano tem medo da morte, e principalmente medo da morte violenta. Eu não vou viver em paz. Porque se não tem uma coisa que me proteja, eu vou estar sempre achando que alguém vai invadir, que vai tomar minhas coisas, ou que alguém vai dar um jeito de me matar, ou por aí vai. E aí, o Hobbes diz isso não é ter paz e tranquilidade. Mas, para que eu tenha paz e tranquilidade, então eu preciso renunciar à minha liberdade que eu tenho por natureza. Todas as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem por natureza. É óbvio, qualquer um tem o poder de fazer qualquer coisa, né? Inclusive de matar os outros. Como nós vimos ali, né? Que é o critério que o Hobbes utiliza para dizer que somos todos iguais. Então, temos a liberdade de ir lá e fazer o que quiser. Porém, eu vou renunciar, vou abrir mão dessa minha liberdade que eu tenho por natureza e vou dar essa minha liberdade, passo ela para o Estado, tá? Então, o poder que eu tenho de fazer o que eu quero da minha vida,
Eu passo uma parte dele para o Estado. Tá? E com isso, segundo Hobbes, vamos ter respeito mútuo. As pessoas vão se respeitar. Porque se eu abro mão de fazer algumas coisas, o outro também vai abrir. E aí, se nós dois abrirmos mão junto disso, nós vamos nos respeitar. Então, o contrato é um consenso, uma combinação entre as pessoas que participam da vida em sociedade, e não é como um documento firmado em cartório, tá? É um pacto que a sociedade faz com ela mesma. Para Hobbes e para os outros contratualistas, a criação do consenso, da combinação dos indivíduos, marca, então, essa transição, essa passagem do estado de natureza para o estado social. Então, antes do estado de natureza, as pessoas são más, egoístas e existe morte e violência. No estado social, não. No estado social existe a paz. Por quê? Porque as pessoas abriram mão dessa liberdade. Tá? Então, o que acontece? O Leviatã, que é a figura aqui, inclusive o nome da obra do Hobbes, né? Ele escreve um livro chamado Leviatã. O Leviatã é a figura do Estado. O poder que nós damos ao Leviatã, ao Estado, é absoluto e ilimitado. O Estado é forte, poderoso. Essa sentença é clara e presente em todas as obras de Hobbes relacionadas à organização da sociedade. E por isso os súditos, todas as pessoas que estão na sociedade, deveriam decidir sobre a organização do contrato, que seria firmado com espadas. E o Leviatã não teria participação na formação dessas decisões. Então vejam só, isso tem muito a ver com a vida em sociedade é organizada hoje. O que acontece? As pessoas reunidas em sociedade decidem as leis, entendeu? Elas decidem as leis. E aí, o Estado não participa na elaboração das leis, ok? Ela não participa dessas decisões. Mas, no entanto, o Estado ou o Leviatã coloca elas em prática. É como se eu dissesse, olha, eu, reunido com um colega, decidimos que é proibido um matar o outro. Criamos uma norma, ok? Então, as normas são criadas em sociedade e aí não sou eu que vou aplicar essa norma. Não é ele também. Porque se fôssemos nós que fôssemos aplicar, nós acabaríamos no estado de natureza de novo, né? De repente surge um ponto ali que é mais importante para mim, eu vou lá e esqueço dessa norma. Né? Então, eu estabeleço essa norma e passo para o Estado, passo para o Leviatã esse poder. E aí o Leviatã aplica essa norma criada pelo conjunto da sociedade. Certo? Então, o objetivo do contrato social é promover a paz, coisa que não existia no estado de natureza. Transferindo, assim, o poder individual para um único ser. O poder que era só de cada pessoa é passado para uma única, certo? O absoluto, o Leviatã ele é absoluto, ele reina de forma absoluta. O Estado é absoluto. Então, o Estado ele não é um indivíduo, não é a minha vontade que está lá, mas é a soma de todos os poderes individuais. É o conjunto de toda a sociedade reunida. E ele protege a sociedade como um todo, e não a minha vontade, já que a vontade dos outros também está lá. Certo? E aí, o Estado é soberano, forte, poderoso. Certo? E o Estado pode ser um homem, no caso da monarquia, ou uma assembleia, que é o caso do parlamento. O Hobbes vai deixar depois mais claro isso que ele prefere a monarquia, porque o parlamento em si pode ser que daqui a pouco vá indo, todo mundo quer dar opinião e daí de repente acaba voltando para um estado de natureza. Ou se maculando com alguns interesses pessoais.
e então o Hobbes vai definir que o melhor para ele seria a monarquia, é o Estado representado pelo monarca. Então, pessoal, é isso, uma recapitulação do nosso conteúdo sobre o contrato social de Thomas Hobbes. Um abraço, até mais.